Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo a visão de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Jesus, segundo a visão de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9, e depois do verso 18 até o verso de número 23. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês muito importante, que aconteceu nessa manhã. Em escola bíblica dominical, na classe dos adolescentes, acho que faltou professor, alguma coisa, e aí os juniores subiram, foram para a classe dos adolescentes. Estava todo preparado para a aula para os adolescentes e tal, e como é que fala algumas coisas, né? Bem mais de nível diferente, para os miudinhos lá. E aí a aula que havia sido proposta para eles foi deixada de lado, e aí nós fomos falar sobre salvação. Perguntamos para eles, né? Como é que está essa questão de salvação? Como é que está isso dentro do coração de vocês? Como é que vocês entendem isso? Conhece o plano de salvação? Já entregaram a vida a Jesus? Sabe o que é isso? Como é que funciona e tal? E aí, depois de contar a história e apresentar o plano de salvação para os 9 juniores que estavam lá na sala dos adolescentes, os 9 fizeram oração de entrega da vida ao Senhor Jesus. Gente, que coisa linda. São coisas que acontecem nos bastidores. E aí foram orientados a chegar em casa e falar para os pais: pai, agora eu já sei a respeito desse negócio de Jesus na minha vida, já entreguei, já vou para o céu, tranquilo, só que tem uma caminhada, tem muita luta e muita dificuldade, então ajuda a gente. E aí foram orientados a orar em família pelos miúdos. 9 juniores, entendendo o plano de salvação para a vida e cuidando dessa trajetória cristã. Nós cremos, essa igreja crê, que são decisões importantes e sérias, amém? E nós não podemos desmerecer nenhuma delas. Nosso Deus tem nos dado poder e ousadia para fazer aquilo que precisa ser feito, amém? Nessa noite, eu queria perguntar como é que está o seu coração. Tiagão perguntou mais ou menos isso aqui no momento introdutório. E eu quero perguntar mais uma vez para você, como está o seu coração? Dependendo do jeito, da forma que estiver o seu coração, toda a sua vida vai responder de forma favorável ou desfavorável para tudo aquilo que vocês ouvem, para tudo aquilo que vocês escutam, para todas as questões que estão ao seu redor. E é um fato, se o meu coração está angustiado, se o meu coração está debilitado, se o meu coração está dilacerado, as coisas que acontecem, que me falam ao redor, eu não ouço bem. Por isso, depois de ler o texto, eu quero orar pelo nosso coração nessa noite. E quando eu falo coração, é a nossa vida inteira, a nossa mente, a nossa capacidade de ouvir e entender as coisas que Deus tem para nós. Amém? Vamos ao texto. Evangelho de Jesus, segundo a visão de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao 9, depois de 18 até o verso de número 23. Vou fazer uma leitura muito simples, muito pausada, muito tranquila, para que você entenda nesse momento que nós vamos tratar. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho,
e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Aleluia. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso de número 18. Jesus agora passa a explicar essa parábola que ele conta aos seus discípulos somente. Ele diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Criador, Santo de Israel. Nessa noite nós queremos ofertar ao Senhor o nosso coração. E o nosso coração precisa estar nas tuas mãos e completamente rendidos ao Senhor. Porque o Senhor tem coisas grandiosas e maravilhosas para nós nessa noite. Mas é muito importante que nós a entendamos completamente. Santo de Israel, nós entregamos os nossos sentimentos, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que vai circundando a nossa mente, a nossa vida nesse momento. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não permita que nada disso nos alcance agora, nos atinja. Entregamos o nosso coração ao Senhor porque estamos diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é poderosa demais, ela é maravilhosa, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. E nessa noite as nossas vidas serão mudadas, Senhor Deus, por essa Palavra, pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Nós acreditamos nisso piamente. É por isso que nesse momento nós entregamos o nosso coração ao Senhor e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ministra-nos com a autoridade do Teu Espírito Santo. Por favor, há um povo, Senhor, nos bastidores que nós não podemos ver agora, dessa igreja que está orando por nós, os guerreiros de oração, intercedendo pela nossa vida, pelo nosso coração, por essas decisões, por tudo, para que nós, Senhor Deus, saiamos daqui sabendo que o Senhor nos visitou, para que saiamos daqui sabendo que o Senhor, Pai, tratou com a gente, no nosso particular e individual. Então, em nome de Jesus, acalma o nosso coração. Precisamos ouvir a Tua Palavra com entendimento. Em nome de Jesus. Pai bendito, repreenda toda a humanidade, repreenda toda a fala humana, meramente humana, mas derrama do Teu poder sobre nós. Faz aquilo, Espírito Santo, que lhe aprouver nessa noite. E no final, queremos colher os frutos daquilo que Tu ministrar no nosso coração de forma tremenda. Obrigado pela vida dos nossos 9 juniores, que reconheceram e entregaram a vida ao Senhor nessa manhã. Fizeram a oração de entrega, de confissão de pecados, entenderam tudo isso e estão aí na caminhada. Cuida das famílias, dos papais, mamães, todos, Pai, para ajudarem.
Muito obrigado, porque essa igreja tem experimentado a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor é maravilhoso. Fica com a gente em nome de Jesus. Nós a te oramos e por tudo te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 20 anos após a ascensão de Jesus. Ao relatar essa biografia de Cristo, Mateus, ele tem em mente dois objetivos completamente definidos. E quando nós lemos esse evangelho, nós percebemos esses objetivos saltando aos nossos olhos. E quais são, pastor? Primeiro, quando Mateus relata o seu evangelho para as pessoas, escreve, deixa isso registrado, ele queria relembrar ao povo, ele queria relembrar às pessoas, ele queria relembrar aos judeus as promessas e profecias do Messias que haveria de vir sobre a nação. Esse povo estava aguardando isso e há muito tempo e há muitos anos. O que eles tinham eram as promessas, o que eles tinham eram as profecias. E nós observamos isso quando Mateus, no seu escrito, diz assim: esse fato aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. No livro de Mateus é onde nós vemos mais essa frase acontecendo. O segundo objetivo, além de relembrar ao povo as promessas e profecias a respeito do Messias que viria, do Messias prometido, o segundo objetivo de Mateus é justamente apresentar, apontar e descrever Jesus como esse Messias. Ele diz: olha, vocês não podem esquecer a promessa, a profecia, e os escritos estão se cumprindo em Jesus, e Jesus é o Messias, é aquele que nós esperávamos. O capítulo de número 13, ele é marcado por uma série de histórias. Jesus, ele conta aqui 7 seguidas, e todas essas histórias possuem um tema maior e possui uma mensagem central. Qual é o tema maior dessas histórias? O pano de fundo que Jesus conta aqui. Ele vai dizer que o reino dos céus existe. Quando Jesus se reúne com esse povo, o que ele passa num tema maior é o seguinte: o reino dos céus existe. Preste atenção, fiquem atentos. Agora, a mensagem central desse reino dos céus existe, que era o tema maior, é a seguinte: deem valor a esse reino, façam de tudo para pertencer a ele. É isso que Jesus faz nesse capítulo de número 13. Agora, como é uma mensagem expositiva, e eu gosto de dizer isso a vocês, deixa sua Bíblia aberta e vamos comigo aí no verso de número 1, e daqui eu começo essa exposição para que você entenda do que nós estamos tratando, falando e qual o tema para essa noite. No verso de número 1 está escrito assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. O capítulo 13 está associado ao capítulo anterior, o capítulo de número 12. E quando nós lemos o capítulo de número 12, Jesus está em Cafarnaum, possivelmente na casa de Pedro. Ele havia passado o dia inteiro com a multidão ao seu redor. Ele havia curado enfermos, ele havia ministrado a palavra, e as pessoas, ouvindo isso, sedentas por Deus, acompanham Jesus. E antes de terminar o dia, Jesus sai da casa de Pedro e se dirige até o mar da Galileia. E diz o texto do verso 1 que ele se assenta na orla daquela praia, na areia daquela praia. Aí olha aí o verso 2 agora, quando diz assim: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Quando Jesus, naquele finalzinho de tarde, senta na areia da praia, ele percebe que faz uma escolha não tão boa, porque o povo o oprime ali, o povo fica ao seu redor. E como mestre e aquele que estava ensinando, falando às pessoas, ele percebe que ali não era o melhor lugar de estar. Então ele olha rapidamente ao lado e vê um barco. E vê possivelmente o barco de Pedro. E Jesus tem uma ideia então fantástica. Ele sobe naquele barco, pede para o povo ficar ao seu redor, e daquele barco então, ele arruma a casa.
Olha aí o verso de número 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. O verso de número 3, ele é muito claro quando diz que agora, com essa multidão contida e devidamente organizada, Jesus passa a pregar o Evangelho, as boas novas do reino. Agora, com essa multidão contida e devidamente organizada, Jesus decide pregar o Evangelho contando histórias, no que no texto é chamado de parábolas. As parábolas eram histórias, fatos, que Jesus contava e usava de forma brilhante. E esses fatos e histórias, eles tinham a ver com o ambiente do povo, com o cotidiano do povo. Por isso, na sua Bíblia está escrito aqui: o semeador saiu a semear. Quando Jesus cita isso, quando Jesus inicia a sua história, a sua pregação do Evangelho com essa frase, eles falam assim: ah, sim, nós entendemos a figura. Aquele povo era o povo que cuidava de animais, de ovelhas, mas era um povo também de plantio. Então Jesus, nessas histórias, ele fala justamente do ambiente, do cotidiano das pessoas. Algo simples para que todos eles entendessem. As parábolas sempre possuíam duas coisas: lições e princípios. Toda parábola que Jesus conta sempre tem lições e sempre tem princípios. Por isso é ensinamento do reino, é evangelho dito através das parábolas. Agora, como está aí no verso de número 3, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. É óbvio que nessa história, Jesus está tratando aqui de figuras de linguagem. E me deixe falar para vocês já o que ele está falando aqui. A figura do semeador é o próprio Jesus. É como se ele estivesse anunciando: olha, eu vou falar de mim agora. Eu queria que vocês prestassem atenção. Esse semeador da história que eu vou contar sou eu. Então preste atenção. A semente em que é lançada por esse semeador é o Evangelho. É a palavra do Senhor. É a ministração. A semente é essa, a palavra, o Evangelho, a ministração. E o terreno que recebe essa semente são os corações das pessoas. É o coração dos ouvintes ali. Jesus era o semeador. A palavra ministrada, o Evangelho, era a semente. E o solo que a semente era lançada era o coração das pessoas. Por isso que eu perguntei no início: como está o seu coração? Olhando para a multidão na sua frente, imagine comigo, tomando o barco de Pedro como púlpito, ao som das ondas batendo e quebrando na orla do mar, Jesus faz duas coisas aqui tremendas, interessantíssimas. Primeira coisa, ele faz um alerta àquela multidão, porque ele havia passado todo dia com ela, então Jesus conhecia a mente e o coração, e nesse momento então ele decide fazer um alerta. E que alerta é esse? A palavra de Deus está sendo semeada, e muitos estão recebendo essa palavra de forma errada. É por isso que ele conta essa parábola do semeador. A segunda coisa que Jesus faz aqui de forma muito clara, olhando para a multidão, tomando o púlpito como barco, escutando as ondas batendo ali na praia, ele descreve 4 tipos de pessoas que ele estava enxergando no meio daquela multidão. E de como essas pessoas precisavam ter a vida mudada, precisavam ter o coração mudado. E é com base nesse texto, nessa introdução, que eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: nosso coração e a palavra de Deus. Amém? Primeira coisa, anote aí. Jesus chama a destaque, em primeiro lugar, aquelas pessoas que precisavam entender a palavra de Deus. Quando ele começa a explicar para os discípulos a parábola, no verso 19, ele cita a explicação. Olha aí no verso 19, quando diz assim:
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Em primeiro lugar, Jesus faz um alerta e diz assim: existem corações aqui, nessa tarde, nessa praia, existem pessoas aqui nessa noite, que precisam entender a palavra recebida. Conforme o verso 19, ele diz que somente um fica muito feliz quando você não entende a palavra que lhe é pregada. Somente um fica muito feliz quando você não entende aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo orientado. E ele chama esse um de maligno, e nós o conhecemos muito bem, porque ele é o inimigo de nossas almas. O inimigo quer que eu e você permaneçamos sem entender absolutamente nada diante de toda a palavra que a gente ouve. Ele quer que os meus e os teus ouvidos fiquem tapados. Ele quer que o meu olhar e o teu olhar fiquem obscurecidos. Satanás é o único que tem prazer em que pessoas não entendam a palavra de Deus. E naquela ocasião Jesus diz assim: existem pessoas aqui, eu conheço o coração de vocês, que precisam entender a palavra que está sendo pregada. O entendimento sempre foi algo muito fundamental na vida do ser humano. Quando nós fazemos alguma coisa que nós entendemos, é muito mais fácil. Horrenda coisa é quando a gente pega alguma coisa para fazer que a gente não entende. E é por isso então que nas coisas que nós compramos vem um manual. O manual nos orienta, o manual nos instrui. E Jesus está dizendo justamente aqui: existem pessoas ouvindo a mensagem, a palavra, e não estão entendendo absolutamente nada. E o pior, não estão se esforçando para entender isso. É o chamado: entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nada fica retido. É a mesma coisa sempre. Ouvindo a palavra e não entende absolutamente nada e não se esforçam para entender. Hoje em dia, quando falamos de evangelho, de reino de Deus, de palavra, de igreja, isso se torna vital. Quando nós saímos de um culto em que nós não entendemos nada, é preciso temer. É preciso temer e procurar de forma muito rápida esse entendimento da palavra. Existe uma verdade absoluta, e nós temos visto isso no nosso mundo. E qual é essa verdade absoluta, pastor? A falta de entendimento no quesito palavra tem gerado pessoas sem Deus. Pessoas estão dentro das nossas igrejas, mas não entendem a palavra. Se não entende a palavra, não tem Deus. Vem no templo, tem o templo, mas não tem Deus, porque não entende a palavra. Os resultados são os piores possíveis quando nós não entendemos a palavra ministrada. Pessoas sem compromisso surgem o tempo inteiro. Quando não se entende a palavra, as pessoas ficam vulneráveis. Por quê? Porque tudo e qualquer coisa pode as tirar do caminho. Quando não se entende a palavra, as pessoas continuam perdidas e não são salvas em Jesus, porque não entende. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando não se ouve isso, como é que a fé vem? Como que o Espírito Santo trabalha? Como que o Espírito Santo age? Por isso Jesus vai dizer aqui naquela ocasião: olha, a primeira coisa que vocês precisam entender, que há pessoas aqui que precisam entender a palavra recebida, amém? Segunda coisa, segunda verdade, que o texto deixa claro. Jesus chama destaque aquelas pessoas que, em segundo lugar, anota aí, precisavam enraizar-se na palavra recebida. Olha só que coisa interessante. No primeiro momento ele diz: olha, tem gente que não está entendendo nada. E num segundo momento, num segundo tipo de gente, de coração, de solo, ele diz: olha, tem gente que precisa se enraizar. Olha aí o verso de número 20 e 21, do texto que lemos.
ele vai dizer assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Fundamento. Alicerce, base, estrutura são palavras importantes nos nossos dias. E essas palavras fazem parte da palavra de Deus. Quando encontramos essas palavras relacionadas a pessoas e coisas, isso gera confiança. A falta de fundamento, de alicerce, de base, de estrutura gera fragilidade. Tem muita gente boa, do coração bom, que quando é convidado a entregar a vida a Jesus, a assumir o compromisso com Jesus, ele vai logo de coração aberto, porque ele tem essa necessidade, ele sente isso. E muito feliz ele diz: sim, eu quero esse Jesus. Sim, eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. Sim, eu quero que ele tome conta de mim. Eu quero que ele tome conta da minha família. Eu quero sim, muito, muito, muito. Mas Jesus diz que há um perigo aqui. Esse coração é um coração pedregoso, que na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira tribulação, ele mete o pé. Com o mesmo empenho, com o mesmo vigor que se rende e diz: eu quero. Quando vem a primeira luta, a primeira tribulação, ou a primeira controvérsia, ele mete o pé em retirada e abandona. E diz Jesus que é por causa da palavra. Quando alguém é confrontado por causa da palavra, mete o pé. Quando alguém que havia abandonado todas as coisas que não eram para fazer, e a palavra orienta naquilo que vai fazer, e quando ele é cobrado por isso, ele abandona, ele vai embora. O que? Agora você é crente? O que? Agora você entregou a vida a Jesus? O que? Agora você não faz mais essas coisas? Não, não faço. Mantém um testemunho, mas daqui a pouco vai embora. Porque essa palavra não é enraizada no seu coração. Em segundo lugar, Jesus diz então assim: eu estou vendo, eu conheço vocês. E tem gente aqui no meio dessa multidão que precisa enraizar-se na palavra recebida, para que tenham raízes fortes e profundas. Pessoas que não têm raiz na palavra, que não se enraizam na palavra, que não permite que a palavra enraize-se no seu coração, desistem facilmente, abandonam facilmente. Mudam de postura com uma facilidade muito grande. Uma hora o fervor está enorme, a vida está ilibada, dá um testemunho só. Em outro momento, abandonar tudo. Pessoas que não se enraizam são mais fáceis de enganar pelos ventos de doutrina que as invadem. Amém? Segundo lugar, Jesus disse: olha, tem gente aqui que precisa enraizar na palavra. Porque Jesus, como eu disse em outra mensagem, não quer formar pé de alface. Quando a gente tira pé de alface da plantação, é a coisa mais fácil do mundo. Com peteleco a gente tira o pé de alface. Tira o carvalho no peteleco, que eu quero ver. Jesus quer formar carvalhos, não alface. Abandonar alface não tem raiz de nada, não é firme em nada, amém? Terceira e penúltima coisa que eu quero partilhar com vocês nessa noite. Jesus olhando para a multidão, tomando o barco como púlpito, ouvindo o som das ondas batendo na areia da praia, ele diz para aquelas pessoas: terceiro lugar, a gente aqui que precisa valorizar a palavra recebida. Olha só, pessoas precisavam entender a palavra, pessoas precisavam enraizar-se na palavra, e Jesus agora faz um terceiro alerta. Ele diz: olha, pessoas precisam valorizar a palavra recebida no coração. Olha o verso de número 22 do capítulo 13, diz assim: quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso
daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífera. Uma das maiores dificuldades da nossa geração é valorizar aquilo que é importante para se valorizar. Eu e você, nós temos a nossa lista diária daquilo que precisamos fazer. É importante? Muito. É válido? É organizacional? É tremendo, é maravilhoso. Mas nessa lista, será que o mais importante está incluso? Nessa lista de valores que cada um de nós temos, será que o mais importante está incluso? Será que nós estamos valorizando de fato aquilo que precisamos valorizar? E aqui nesse texto, naquela ocasião, Jesus vai dizer o seguinte: vocês precisam valorizar a palavra. Tem gente que já acorda de manhã sabendo tudo que vai fazer durante o dia. Tem tudo organizado, tudo certinho. A única coisa que não tem ali é a palavra de Deus. A única coisa que não tem ali é envolvimento com Deus. A única coisa que não tem ali é busca de Deus. Tem tudo. Você sabe onde vai, a conta que vai pagar, quanto vai receber de alguém, mas a única coisa que não tem nessa lista é o envolvimento com o Senhor, o teu Deus, o teu Criador, aquele que te ama, aquele que te salva, aquele que te sustenta e aquele que muda a tua vida. E a gente diz: não temos tempo, porque o nosso tempo estão entrando coisas necessárias, mas o mais valioso delas não está ali presente. Então a gente acorda sabendo tudo que vai fazer, de cor e salteado. A cabeça no domingo, à noite já fica rodando na segunda. Mas nessa lista, nós estamos valorizando o que realmente precisa ter valor. E nesse texto, é Deus, é Jesus, é a sua palavra. Quando esse devido valor não é dado à palavra, as pessoas se tornam céticas. E o que é isso? Pessoas céticas são pessoas que não têm fé. Quando eu não valorizo a palavra, o meu envolvimento com Deus, é óbvio que eu vou orar por orar, mecanicamente. Eu vou orar porque o pastor pediu. Eu vou participar da campanha porque o pastor pediu. Eu vou orar porque crente ora, né? Então a gente ora. Mas ora por orar. Não ora com fervor, com fé, porque não tem envolvimento com Deus nem com a sua palavra. Então se torna cética. E as coisas não acontecem na vida. E aí diz assim: a culpa é tua. E Deus olha para baixo, olha para nós e fala assim: o quê? As suas prioridades, em momento algum, eu estou contida nelas. E a culpa é minha. Quando esse devido valor não é dado à palavra, a esse envolvimento com Deus, as pessoas erram o caminho. Tem muita gente errando o caminho. E tem muita gente estando em qualquer caminho. Se agradou, está lá. Desagradou, mete o pé. Tem muita gente indo para um monte de caminhos, mas não vai para o caminho do comprometimento com Deus e com a sua palavra. E aí erram esse caminho. Deus sempre fica para depois. Quando esse devido valor não é dado à palavra, as pessoas têm a fé completamente destruída. E aí pronto, começa a entrar naquela crise de que Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não está interessado nos meus problemas, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, quando na verdade a tua prioridade nunca foi Deus. Você o botou de fora da sua vida, do seu dia a dia, dos seus afazeres, do seu cotidiano. Jesus olha para o povo, tomando o púlpito, tomando o barco como púlpito, escutando as ondas do mar, e diz assim: há pessoas aqui que precisam urgentemente valorizar a palavra recebida, porque isso pode mudar as suas vidas. Amém? Para a gente fechar, a quarta e última coisa, e louvado seja Deus porque isso aqui existe. Que bom, Jesus, obrigado. Muito obrigado. O Senhor é tremendo.
Jesus chama de destaque aquelas pessoas que no meio da multidão receberam a palavra do jeito certo, amém? Aleluia! Agora sim, que alívio, que coisa boa. Deus é maravilhoso. Deus nunca vai nos deixar ir pelos caminhos que Ele não aprova. Ele sempre vai nos orientar a ir pelos seus caminhos. Então, naquele momento, naquela ocasião, Jesus chama de destaque também aquelas pessoas que receberam a palavra do jeito certo. Verso de número 23, olha aí. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Entender a palavra do Senhor. Jesus nos ensina nessa noite, naquela ocasião, que existem 4 tipos de solo, 4 tipos de coração. E eu pergunto de novo, que tipo de coração é o teu nessa noite? Ele vai dizer que tem um coração completamente despreparado, coração indiferente. Ouve a palavra e tá nem aí. Isso é conversa de igreja, isso é conversa de pastor, isso aí é lorota. Isso aí são palavras de autoafirmações, isso é um monte de coisa. Coração indiferente. Jesus vai dizer do coração e do solo pedregoso, coração duro. Não deixa Jesus mudar, não deixa Jesus transformar, não deixa Jesus tirar essa pedra, esse pedregulho ali e preparar a terra. Jesus vai falar do solo espinhoso, coração dividido. As preocupações e a riqueza da vida tomam o lugar de Deus, de tudo. Mas Ele vai falar também do solo fértil e bom, do coração que agrada a Deus e dá frutos, amém? Louvado seja Ele por isso. E é esse o coração que nós precisamos ter.